agora vocês não mentem mais, agora vocês não enganam mais, agora vocês não se prostituem mais. Então isso são características de um novo nascimento, são características de uma pessoa que nasceu de novo. E o fato é que as pessoas do mundo, vamos dizer assim, as pessoas que não vivem no Evangelho, elas cobram da igreja que sejam pessoas verdadeiras, que sejam pessoas íntegras, que sejam pessoas de princípios espirituais, as pessoas que sabem que você não é aquele crente 007, né, que sabe que você é um cristão no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, e elas realmente se sentem ou exigem de você um comportamento diferente. O mundo ele vai exigir de você um comportamento diferente. Quando você se diz um cristão, quando você confessa Jesus publicamente no local onde você convive, as pessoas automaticamente vão exigir de você. É claro que tem algumas pessoas, para que não venha ter um bom comportamento, ou um comportamento íntegro, elas vão tentar se esconder, para que ninguém venha cobrar dela esse comportamento. Está vendo? Ele é crente. Está vendo? Ele é crente. Ele é crente. Ele é crente. Está vendo? Está vendo? O diabo ele faz isso com muita perfeição, o fato de acusar. Então, esse texto de Colossenses, ele gera para a nossa vida princípios. Se você for ler o texto de forma bem lenta, devagarzinho, você vai ver que ele fala da mortificação da carne, você vai ver que ele fala da crucificação da carne, você vai ver que ele fala sobre destruir ou desfazer, talvez essa seja a palavra, morrer para a velha natureza. Entenda, querido, falar de mentira é uma coisa ao mesmo tempo natural, mas ao mesmo tempo difícil. Por quê? Porque existem pecados que eles nasceram com a gente. Ninguém ensina uma criança a mentir. Existem pecados que conforme você vai crescendo, conforme a criança vai crescendo, ele vai meio que ascendendo dentro da pessoa. Questões de desejos sexuais, você não precisa ensinar para a criança a ter desejos sexuais. Você não precisa ensinar para um menino ter uma ereção, você não precisa. Conforme o tempo for crescendo, ele mesmo vai se descobrir, ele mesmo vai se encontrar. Então, isso é o que? A natureza do homem, que devido ao pecado se tornou uma natureza pecaminosa, né? Não sendo redundante, mas devido ao fato de ter um pecado, a coisa se distorceu, vamos dizer assim. Então, aquilo que deveria ser bênção passou a ser algo muito ruim. Então, você não precisa ensinar para a criança a mentir. Olha, filho, quando você estiver em apuros, você minta para que a mamãe ou o papai não briga com você, não. É como se ele, na sua natureza, já criasse uma autodefesa. Porque a mentira, ela é como se no nosso cérebro fosse exigido de nós uma autodefesa, é no automático. Se você deixar, você está mentindo, para se defender. De repente você fez uma besteira ou deixou de fazer alguma coisa e de supetão, alguém te pega de surpresa. Fulano, você entregou tal trabalho? Eu entreguei. Quando você vê, já está mentindo. Se você não tiver o Espírito Santo para frear, opa, o que você está fazendo? Você tem que voltar lá, olha, fulano, não, peraí, deixa eu voltar aqui, eu não entreguei não, eu vou entregar ainda. Então, ou seja, a criança ela já nasce com isso, ela já cresce com isso, ninguém ensina para ela. Ela faz uma besteira, isso é automático, quem tem filhos sabe disso. Você tem que tentar ensinar para ela a falar a verdade, porque a mentira já cresce com a pessoa, querido. É ou não é? Quem tem pai, quem tem pai, ó, quem é pai aí, quem é mãe? Eu estou falando só meus filhos que precisam ser educados nessa área ou todo mundo? Não? A sua filha, Rafael, você consegue perceber isso já, né? Com 3 anos, você começa já a ter a inclinação da natureza dela. De repente fez uma besteira, você, fulano, Arthur, o que você fez? Não, pai, não foi eu, mas foi você, cara. Foi você que fez? Não foi eu. Cadê? Às vezes algumas coisas somem lá em casa, coisas importantes como dinheiro, eu tenho que falar, cara, conta, por favor, eu não vou brigar com você. Onde você colocou? Papai não vai brigar, me conta a verdade. Aí fala, papai está em tal lugar, assim, eu acho que está lá. Aí um bota a culpa no outro, foi o Lucas, foi o Rafael que fez, mas não, foi o Lucas que fez, não foi nenhum dos dois, foi uma mão mágica que apareceu lá e fez aquilo. Por quê? Porque mentira. Quem ensinou ele a mentir? Ninguém, querido. Quem ensinou meus filhos a mentir? Ninguém. O que a gente tem que ensinar eles a falar a verdade. Então entenda que o pecado, ele não é aceitável, porém ele é natural. Não estou dizendo que ele é natural no sentido de a gente aceitar ele, por isso que eu falei de trás para frente. O pecado ele é natural, ele está dentro da nossa natureza. Não significa que nós vamos aceitar o pecado.
Nós precisamos tratá-lo. Então nós temos que entender quais são ou qual é a nossa inclinação. É isso que a gente tem que entender. Você não presta. Você não vale nada. É isso que nós temos que entender. Eu não presto, a minha natureza, eu detesto a minha maneira de ser. Eu detesto a minha natureza. Esses dias nós estávamos conversando com jovens e nós estávamos falando sobre isso, né, complementando aquela mensagem que foi pregada domingo, que as pessoas não buscam a Deus em oração, as pessoas não oram porque elas não estão bem, elas não oram porque elas não sentem vontade de orar. Eu falei, cara, você acha que também eu sou diferente? Eu também não sou, e eu tenho que orar, eu tenho que me condicionar. Por quê? Porque eu conheço a minha natureza, eu conheço aonde ela pode me levar, eu conheço, na minha natureza é uma natureza precipitada, eu preciso me condicionar, uma natureza ansiosa, eu preciso estar em Deus diariamente, para que eu venha ter paciência, para que eu venha ter graça, para que eu venha ter a virtude do Espírito Santo, porque eu detesto a minha natureza. Em Deus eu sou uma bênção, mas sem Deus eu sou um caos. Terrível. Então eu preciso conhecer qual é a minha inclinação para o pecado. E hoje nós vamos estar especificamente falando sobre o pecado da mentira. E dentro da nossa cultura brasileira, a gente vive num ambiente que é top, é tirar onda, pessoas que conseguem coisas através da mentira, através do engano, é o chamado jeitinho, a malandragem, né? As pessoas conseguem passar a perna nas outras pessoas, conseguem conseguir coisas de forma errada, de forma errônea, convencendo coisas ou pessoas, usurpando pessoas, mentindo, e esses são os que se dão bem no mercado comercial, no mercado empresarial. Esses que se dão bem são aqueles que fecharam um negócio de base de mentira. Eu enganei ele, eu enganei. Eu lembro uma vez, querido, que eu era bem novo e eu tinha um patins, né? E meu patins eu queria vender, desfazer do meu patins. Ele tinha um rachado, um quebrado, só que eu tentei vender de forma que a menina que comprou não descobrisse que ele estava rachado. E eu consegui, esperto. Eu consegui vender meu patins e ela descobriu que estava rachado. Posteriormente, ela bateu na minha casa para devolver meu patins. E reclamando, falando no meu portão, ela devolveu o patins. Quando eu peguei, que ela não queria mais o patins. Quando eu peguei o patins, eu falei, ué, você rachou meu patins? Não. Você rachou meu patins? Não. Eu te dei o patins em perfeitas condições, você me devolve o patins rachado? Ainda quer desfazer o negócio com o patins rachado? Não acredito. Você fez isso. E ela ainda me devolveu o patins e só ficou com uma parte do dinheiro que eu devolvi para ela. Pecado. Pecado. Terrível. Então isso é minha natureza. Muito mal. Muito mal. E na minha natureza eu fiquei muito feliz. Na minha natureza pecaminosa eu fiquei vibrando. Eu consegui passar a perna em alguém, eu consegui uma vantagem sobre alguém. Então o texto que nós lemos, ele fala exatamente sobre isso, versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Em que tempo? O tempo que eu vendi o patins. Mas agora, Jesus entrou na minha vida, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, ou seja, palavras escandalosas, ou mais conhecidas como palavrão. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, quando Jesus entrou na minha vida, ele trouxe algumas características para o meu caráter. Uma das características que ele trouxe foi verdade, honestidade, custe o que custar. Eu queria convidar você, nós vamos ler alguns textos bíblicos, convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Volta, se está em Colossenses, volta um pouquinho. Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 21. Efésios capítulo 4, versículo 21.
Vamos ler, amém? Achou? Efésios capítulo 4, versículo 21. Vamos ler, diz assim: se é que o tendes ouvido, vamos ler até o versículo 27. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos ler até o 27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então o texto ele fala que a mentira, ela abre brecha para que demônios venham operar na nossa vida financeira, no nosso casamento, em toda a nossa vida. A mentira. Entenda, querido, que a mentira, eu vou dizer isso com muita propriedade, de todos os pecados chamados pecado capital, ou de todas as obras da carne, a mentira, ela é tão terrível, que ela consegue estar ligada e associada a todos os outros tipos de pecado. Porque quem adultera está debaixo de mentira. Quem se prostitui está debaixo de mentira. Quem está roubando tem que mentir. E todos os outros pecados que associados às obras da carne, todos eles têm um cunho de mentira, um cunho de escuridão, um cunho de coisas escondidas, um cunho de mentira. Essa é a verdade. Então a mentira, ela talvez seja a única obra da carne, ou o único pecado que consegue se associar a todos os outros, ou que consegue estar presente em todos os outros tipos de pecado. Por quê? Porque a mentira, ela consegue ser o início do pecado, mas também a ausência da mentira consegue ser o início da libertação, porque a libertação ela vem através da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando você traz à tona, você tem desejo de pecar, a gente vai estar falando essas quartas-feiras sobre isso, você tem desejo de pecar, você não consegue perder a vontade de pecar naquela área, você jejua, você ora, você vai para o monte, mas você continua tendo vontade, passa vez e vez, você se vê no mesmo pecado, e você ora, você jejua, e você está ali, mas você não consegue resistir. Por quê? Porque você está vivendo uma vida de mentira. Porque o dia que você pegar e trazer para a luz, confessar isso para alguém que vai te curar, que vai te ajudar, você até mesmo vai conseguir perder aquela vontade, ou o prazer de fazer aquela obra. Você vai perder, vai resgatar para a sua vida novamente a tristeza quando você estiver pecando. Quando você bater as portas do pecado, quando alguém te der um troco e você pegou aquele dinheiro sabendo que é errado, botou no bolso, você de novo vai voltar a sentir o Espírito Santo te incomodando. Quando alguém perguntar para você alguma coisa e você mentir, porque a mentira ela tem uma consciência do automático, como eu falei aqui. Eu vi um psicólogo explicando sobre a mentira, e ele falava que a mentira ela tem um automático na cabeça para a pessoa mentir. Quando você, se você não trabalhar isso em você, você é pego de surpresa, no automático você mente. Depois você tem que voltar atrás e rever, porque isso é da sua natureza. Então as pessoas, segundo esse psicólogo, mentem para se defender. É uma autodefesa da mente. Mentem para se defender, ou defender a sua vida, ou alguma coisa. Então eu entendo, querido, que eu creio muito que depois dessa mensagem, o Espírito Santo vai trabalhar em você. Você pode chamar um exemplo, vou usar a Camila como exemplo. Você pode chamar a Camila, talvez, de irresponsável, de desorganizada, de uma pessoa esquecida, mas não de uma pessoa mentirosa. Eu entendo isso. De repente eu marco uma coisa com o Diego e não veio. O Diego fala para mim, pastor, por que você não veio? Cara, eu esqueci. Pastor, tu é esquecido. Pode me chamar de esquecido, mas não de mentiroso. Porque eu não vou inventar desculpas para dizer para ele por que eu não vim, porque isso é pecado. Então ele pode me chamar de uma pessoa desorganizada, ele pode me chamar de uma pessoa até irresponsável, mas não pode me chamar de mentiroso. Porque eu marquei com ele e não vim, porque eu esqueci, eu dormi, cara, eu não pude vir, não deu, cara, eu nem sei porquê, cara, não sei, eu preciso ser sincero com você, mas não criar uma desculpa para tentar defender a minha reputação.
Então a mentira no nosso psicológico, ela tem uma defesa para defender a nossa reputação. Você não mente para defender, na verdade, o que você não é. Você é um irresponsável, você é uma pessoa desorganizada, você é uma pessoa esquecida. Então, para você defender que você é tudo isso que eu falei, você mente. Você inventa, você tenta criar casos. De repente você é uma pessoa desorganizada financeiramente e você mente. Olha, semana que vem eu vou pagar, semana que vem você não vai pagar. Semana que vem eu vou fazer, você não vai fazer. Isso é mentira. Então nós temos que, antes mesmo de assumirmos responsabilidade e compromisso, nós temos que entender. A Bíblia diz, querido, que Jesus, ele falando sobre construção civil, ele ensina sobre isso. Quando você for construir uma casa, for construir um lugar, pense bem, se você vai conseguir chegar até o final, antes de você se comprometer. Então a gente vê pessoas vivendo em mentira, e o Anderson falou isso semana passada, o Anderson Rodrigues, que pessoas se comprometem e não fazem, e não vêm, isso é mentira. Então o texto que nós lemos de Efésios, você percebe que dentro do texto, a imoralidade, o engano, está no mesmo nível da mentira. É a mesma coisa para Deus. A pessoa que adultera e a pessoa que mente é a mesma coisa para Deus. Coloca isso no seu coração. Sabe aquela mentirinha que você contou para o seu patrão porque você chegou atrasado? Para Deus é como se você tivesse adulterado. Aquela mentira que você contou para alguém, que você, querido, entenda, te chamem de irresponsável, desorganizado, te chamem de qualquer coisa, mas não pode ser de mentiroso, porque isso é pecado, e é classificado como chamados pecados para a morte, chamados pecados que te afastam de Deus, chamados de pecados que tiram você de Deus. Entenda isso. Eu entendo, querido, que existe uma necessidade no povo de ser abençoado. Eu entendo isso. Eu entendo que talvez algumas pessoas, comunicou esse propósito que nós estamos fazendo e tentou chamar amigos. Eu entendo que existe uma necessidade nas pessoas de serem tocadas, de serem abençoadas, de terem um casamento abençoado, de terem uma vida profissional abençoada, mas entenda, Deus não é o camarada da lâmpada do gênio, que você vai vir aqui e nós vamos trazer uma lâmpada do gênio aqui, de repente, um fio de som ungido, e você vai enrolar esse fio de som ungido no seu pescoço, e aquilo vai abrir uma porta de emprego para você. Não sei, a gente pode criar aqui alguma macumba gospel, né? A gente pode criar alguma coisa, e isso atrai pessoas para a igreja, mas você vem para a igreja onde o pastor diz que você não presta, você vem para a igreja onde o pastor diz que você não vale nada, mas é isso que vai te levar para o céu, é isso que vai fazer você ter um casamento de verdade, é isso que vai fazer você ter um emprego de verdade, é isso que vai trazer bênção para você, querido, entenda isso. Se você viver princípios de verdade, de sinceridade, entenda. Você sabia que quando nós vivemos uma vida de honra a Deus, até a nossa vida financeira é abençoada? Quando nós vivemos uma vida de honra, de santidade ao Senhor, até a nossa vida financeira é abençoada. Então o nosso propósito aqui é ensinar você a ter uma vida abençoada. Esse é o nosso propósito, você pode dizer amém? Então o texto que nós lemos aqui de Efésios, ele qualifica, ou podemos dizer assim, coloca no mesmo nível o pecado de mentira, como o pecado da imoralidade sexual, como o pecado do adultério. E diz o texto no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Eu lembro uma vez no meu trabalho, na área militar, que eu lembro que eu estava numa sessão trabalhando e tinha um major lá, e esse major, ele é recente, já contei essa experiência, que isso me sobrou bastante perseguição, e o telefone tocou. Estava eu, esse major e um sargento na sessão. E ele falou assim, atende e diga que eu não estou. Eu olhei para ele, o telefone tocando, eu falei assim, tem como o senhor sair rapidinho? Aí eu falo que o senhor acabou de sair, isso me ajuda. Acabou aquilo para mim. Aí foi, e nisso ele começou a falar, enquanto isso o sargento pegou o telefone, ele não está. O sargento foi e cumpriu a missão para ele. Isso então quer dizer que você não pode mentir, tu é crente, né? Eu falei, sou senhor. Aquilo me restou muita perseguição.
Ao ponto de ele olhar assim, e olhar na escala e falar assim, você não está trabalhando no domingo não? Eu falei, então não. Chama lá o fulano que faz a escala, bota ele para trabalhar no domingo. Na minha cara. Mas domingo passado você ficou em casa, domingo não vai trabalhar não? Bota ele para trabalhar domingo agora. Isso durante um bom tempo. Eu lembro que eu comecei a fazer o quê? Orar. Eu chegava mais cedo na sessão, levava as macumba gospel. Brincadeira, isso não é macumba não. Eu pegava o óleo ungido, querido, e começava a repreender o demônio que estava nele, porque minha luta não é contra ele. Minha luta não é contra ele. Eu falei, demônio desgraçado, eu te odeio. Não, dá vontade, né, de bater. Eu pegava o óleo ungido, que eu tenho, né, você deveria ter também. Pegava o óleo ungido, queria ir na mesa dele, nos 4 cantos da sala, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te repreendo. Chegava meia hora antes de ele chegar, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te repreendo. Isso durante um bom tempo. E ele me perseguiram, foi insuportável. Eu quase pedi para sair. Pede para sair. Quase pedi para sair, para trabalhar em outro lugar. Porque realmente, eu lembro um dia que eu estava em casa na minha folga, pintando o meu portão. Escuta essa, querido, a mensagem é sobre mentira. Por favor, acredita. Eu estava em casa pintando o meu portão, meu telefone toca. Pois não, o major quer vir aqui, falou para você correr aqui urgente, que ele quer falar contigo. Poxa, mas eu estou aqui, eu estou todo sujo de tinta, não, corre aqui que é urgente. Ele mandou você vir aqui agora, mas eu estou na minha folga, é agora. Eu falei, tá bom. Fui, botei uma calça, corri. Cheguei lá, entrei na sessão, pois não, a folha da impressora acabou. Tem como você botar para mim, por favor? É isso. Por isso que eu falei, acredite. O senhor. Fui lá, peguei a resma na gaveta, botei lá. Posso me retirar? Pode sim, obrigado. Fui embora para casa. Tá. Como? Revolta no meu coração. E oração em cima dele. Capeta do inferno, eu te amar. Um certo dia, ele chegou para mim e falou assim, vamos andar comigo aí. Aí fui mandar. Para onde? Vamos andar aí. E ele começou a contar a vida dele para mim. Sou desviado, tenho uma amante, não consigo sair, eu vejo que você é crente, preciso voltar. A partir desse dia, ele se tornou um amigo meu tão pessoal assim, que tudo que ele fez para me prejudicar, ele fazia para me ajudar. Quando ele descobriu que eu estava escalado no domingo, eu falei, o senhor sabe que eu sou pastor, como é que faz? Não, tu não vai trabalhar domingo mais não. Domingo eu quero você na igreja. E ele não trabalha, enquanto ele ficou lá, eu não trabalhava mais no final de semana. Enquanto ele ficou lá. Ele tirava, às vezes eu estava assim, quando o Lucas nasceu, ele foi lá em casa trazer um presente. Meu neto nasceu, eu quero ver meu neto. Ele foi lá em casa levar um presente para ele. Ou seja, quando ele saiu e quis me levar junto, eu falei, não, aí demais. Deixa eu quietinho aqui. E o que foi isso, querido? É pagar o preço para falar a verdade. Tem gente que fala, não, eu vou mentir porque senão eu vou ser prejudicado. Bem-vindo ao Evangelho, querido. Bem-vindo ao Evangelho. Eu vou mentir, eu vou perder o emprego. Bem-vindo ao Evangelho. Imagine você, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês não se prostraram? Não foi isso assim que você viu. Nós demos uma prostradinha. Você viu errado. Porque quem não se prostrar vai morrer. Então, nós fizemos assim, ó. Você não viu não? O joelhinho abaixou assim, tá? Você não viu, cara? Não, esse não foi o comportamento dele. Vocês vão morrer. Pode tocar de novo aí que nós não vamos nos prostrar. Toca esse trem aí que nós não vamos nos prostrar. E eles pagaram com a própria vida. Bem-vindo ao Evangelho, querido. Poxa, mas o meu trabalho, eu preciso ganhar mais, eu preciso vender o produto, eu me engano. Querido, bem-vindo ao Evangelho. Você vai ganhar menos, mas vai para o céu. Bem-vindo ao Evangelho. Ou você vai ficar com um demônio na sua vida, com a tua vida financeira amarrada. Mesmo você dando um dízimo. É princípios. Entenda isso. Deus não é um Deus de barganha, que você vem aqui, dê o dízimo e acha que é o suficiente. Não, não é isso. Isso não é Evangelho. Te ensinaram isso, te ensinaram errado. Queria convidar você a ler comigo Provérbios capítulo 6. Vamos ler 3 textos de Provérbios para a gente correr. Provérbios, lá no Antigo Testamento. Provérbios capítulo 6.
versículo 16. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Provérbios 6, 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. O Senhor odeia. Irmãos, se você for estudar hebraico, for estudar interpretação bíblica, quando vem alguma coisa assim, pode ter certeza que o negócio é muito sério. É muito sério. Essas 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apresentam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. O texto fala pelo menos de 2 ou 3 situações que estão relacionadas à mentira. Agora eu te pergunto, por que será que Deus detesta a mentira? A Bíblia chama, é o único pecado que é filho. É o pecado da mentira. É o único pecado que não é bastardo. A mentira tem pai, que é Lúcifer, que é Satanás, que é o diabo. A mentira das obras da carne é o único pecado que a Bíblia chama que ela tem pai, que é o diabo. O diabo, ele fala que ele pecou e enganou desde o início. Qual foi a forma pela qual ele enganou Adão e Eva? Ou conduziram eles ao pecado? Através da mentira, através do engano. Ele conduziu aquele casal ao engano. Faça isso, quem sabe vocês vão ser igual a Deus. Façam isso e vai trazer benefício para você. Ele vendeu um produto para aquelas pessoas, enganou aquelas pessoas. Então mentira é isso, é aquilo que conscientemente você sabe que não é aquilo que você está falando. Na sua consciência você fala, então você sabe, mas o que você fala é o contrário. Isso é mentira. Por exemplo, você pergunta para mim: pastor, onde você estava ontem à noite? Eu vou dizer para você onde eu estava ontem à noite. Ontem à noite eu estava em casa. Ontem à noite foi que dia? Foi terça-feira. Ontem à noite eu estava em casa. Aí de repente você me pergunta: pastor, eu te vi lá no shopping. E eu sei que eu não estava lá. Eu estava lá sim, estava lá passeando e tal. Foi o mesmo que você viu. Isso é mentira. Porque na minha consciência eu sei que eu não estava lá. Então eu associo, eu crio uma fábula, ou crio uma situação na minha cabeça para tentar trazer alguma solução para você. Então o texto de Provérbios, ele fala que Deus odeia a mentira. Eu queria que você abrisse ainda em Provérbios, no capítulo 12, vá para frente um pouquinho, capítulo 12, versículo 22. Provérbios capítulo 12, versículo 22, diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Você vai ver, querido, tantos e tantos textos falando disso, que Deus odeia, que Deus detesta, que Deus não aceita o pecado de mentira. Eu acredito que quando alguém mente, é como se fosse criada uma lembrança em Deus sobre Satanás. Eu acho que quando alguém cria uma mentira para se defender, para não expor a sua maneira de ser, de repente você é uma pessoa irresponsável, de repente você é uma pessoa esquecida, de repente você é uma pessoa que está errada, mas para você se defender e talvez cobrir o seu erro, você mente. Então é como se Deus estivesse se lembrando de Lúcifer, como se Deus estivesse se lembrando de Satanás, quando você mente. Então existe um pecado todo pecado, o Espírito Santo se entristece, mas o pecado de mentira é o pior deles. Corre comigo mais para frente um pouquinho, Provérbios capítulo 26. Estou trazendo alguns textos para você, querido, porque é a palavra que te liberta a cair as escamas dos seus olhos, para que você leve muito a sério a partir de hoje, a não criar nada, a não começar nada debaixo de mentira, relacionamento debaixo de mentira, ministério debaixo. Quantos ministérios e igrejas começam debaixo de mentira? Quantos, querido? Quantos pastores, líderes, para defender a sua causa, para não se expor e de repente dizer e expressar para as pessoas que ele está errado, ele mente.
para defender o seu ministério ou a sua reputação de líder. Não, eu sou pastor, não, eu preciso manter a minha retidão, a igreja não pode, então eu minto por causa da minha responsabilidade, por causa do mole que eu dei, porque de repente eu marquei uma coisa com você e não fui, então eu minto, porque o pastor ele não erra, querido. Quem falou isso? Quem disse isso? Isso é religiosidade. Nós somos iguais, eu sou pecador igual a você, eu estou correndo da minha natureza igual a você, eu oro porque eu sou pecador, eu fujo disso, igual a você, querido. Provérbios capítulo 26, versículo 18. Provérbios capítulo 26, 18 e 19. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é um homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Você poder entender que Deus leva tanta mentira que você não pode nem brincar. Nem brincar. Eu vou ler de novo. Assim é o homem, 18, desculpa. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Eu estava brincando com você, não era isso não. Eu estava brincando, pegadinha do malandro. Eu estava brincando com você, não era isso. Pecado. Pecado. A Bíblia leva tão a sério a questão do pecado que você não pode nem brincar. Nem brincar, querido. Nem brincar, nem fazer brincadeirazinha para enganar as pessoas. É pecado. Amém? Amém? Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 18. Vamos aumentar um pouquinho essa seriedade. Volta a sua Bíblia de Provérbios, 2 Crônicas, capítulo 18. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 19. Vamos ler o 19 ao versículo 22. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 19, versículo 22. Achou? Amém ou misericórdia? Capítulo 18, versículo 19, diz assim: disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? É uma reunião básica, né, que está acontecendo aqui. Versículo 21. E ele disse: eu sairei e serei um espírito de quê? Um espírito de quê? Um espírito de mentira. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo que existe um espírito de mentira. Não sou eu que estou dizendo. Não é só uma coisa de comportamental. Não é só uma coisa de comportamento. Existe uma influência maligna. Existem espíritos associados à mentira. Vamos continuar. E versículo 21, e ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. De quem? De Acabe. E diz o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Então Deus permitiu, até aqui, Deus permitiu que um espírito maligno agisse como um espírito de mentira na boca daquelas pessoas. Entenda, querido. Espírito de mentira, não sou eu aqui, não estou criando fábula, nem fantástico mundo de Bob, não estou criando nada aqui. O espírito de mentira foi lá e entrou nos profetas, na boca dos profetas de Acabe, para que eles pudessem profetizar e dizer coisas mentirosas, engano. Entenda isso. Se você mente e não sente triste, e consegue dormir, e consegue viver a vida em paz, existe uma coisa muito séria com você. Se você consegue enganar as pessoas, se você consegue tratar a mentira como uma coisa muito natural, existe uma coisa muito séria com você. Porque isso se chama iniquidade. O pecado que está enraizado dentro de você, você não sente mais tristeza, você se mentiu, eu venho aqui para o Moisés, conto uma mentira para ele, viro as costas e eu trato aquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então existe um problema sério comigo. Entenda isso. Quando você começa a pecar e você não resolve o seu pecado, de início o Espírito Santo começa a te incomodar.
De início, o Espírito Santo começa a trazer tristeza para o seu coração, você começa a sentir o que o Espírito Santo sente, mas conforme você vai fazendo aquilo por diversas vezes, você vai pecar e não vai sentir mais tristeza, e não vai sentir mais o Espírito Santo te incomodando, aquilo cessou dentro de você. Aí que mora o grande problema, aí que mora a grande crise. Então eu quero essa noite, em nome de Jesus, que vocês levem ou tragam isso de volta para o seu coração. Mentira é um pecado terrível. Custe o que custar, fale a verdade, porque a verdade ela vai expor a sua reputação, mas vai trazer cura para a sua vida. Você pode dizer amém, querido? Eu sei que existem situações que é difícil demais você falar a verdade, principalmente em situações que foram criadas, que você criou. Aquilo vai expor o seu caráter, vai expor a sua reputação, mas pense, o fato de você esconder será pior, o fato de você expor vai te trazer cura, o fato de você pagar o preço. Irmãos, como é bom, querido, como é bom você ser perseguido, porque você cumpriu o Evangelho. Irmãos, é bom demais, não é, Marcelino? Você se sente crente, eu fui perseguido, porque eu fui fiel ao Senhor, cara, você entende isso? Eu fui perseguido porque eu não menti, cara. Eu não vacilei. Talvez eu esteja passando um perrengue fisicamente, um perrengue temporário, mas a Bíblia fala sobre isso, querido. No mundo tereis aflições. Irmãos, que evangelho é esse que as pessoas estão pregando? Porque o evangelho primário, vamos dizer assim, é o evangelho que Jesus falou: as pessoas vão perseguir você, assim como elas me perseguiram. As pessoas vão caluniar você assim como elas me caluniaram. Elas vão querer matar você assim como elas me mataram. Elas vão tentar fazer coisas com você assim como elas fizeram comigo. Você vê que os reformadores, eles sofriam porque eles confrontavam o pecado. João Batista perdeu a cabeça porque ele não aceitou o pecado do rei. Ele confrontou o adultério, ele confrontou o pecado. Hoje nós queremos viver uma vida social, uma vida amigável. Por quê? Porque nós queremos estar bem com todo mundo. Você quer estar bem com a sua vida, então você mente para poder ficar bem. Você mente para conseguir as coisas. Isso é pecado. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade eu vou sofrer. Bem-vindo ao Evangelho. Se eu falar a verdade, o meu patrão pode fazer alguma coisa. Bem-vindo ao Evangelho. Eu lembrei que agora daquele filme Quarto de Guerra, que o cara, quando teve um encontro com Jesus de verdade, ele foi lá e confessou para o seu patrão as coisas que ele roubou. Veio agora na minha mente. Ele confessou e falou assim: se eu quiser fazer o que for, é justo. É justo. Se eu quiser me processar, é justo. Se eu quiser me prender, é justo. Eu estou nas suas mãos. E ele o perdoou. E ele perdoou no filme. Isso é evangelho, querido. Isso é evangelho. O ímpio, ele vai se gloriar nas coisas que um produto que talvez venha valer, R$100, ele vai vender por 150 e você vai vender por 100 e ele ainda vai zombar de você. Bem-vindo ao evangelho. Bem-vindo. As pessoas vão conseguir as coisas de forma errada e você vai ter menos coisas porque você conseguiu de forma certa. Bem-vindo ao evangelho. É isso que você tem que entender. Eu quero ler mais um texto, um dos últimos. Vamos para o Novo Testamento, João capítulo 8, Evangelho agora de João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 39. João capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 39, depois vamos ler Apocalipse, capítulo 21. João 8, versículo 39. Diz assim o versículo 39 do capítulo 8. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí
e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, que quer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o texto traz aqui uma afiliação acerca da mentira. O texto fala que a mentira tem um pai, que é o próprio pai da mentira é o diabo. Então, todas as vezes que nós sustentamos coisas através da mentira, nós estamos trazendo a memória de Deus, o diabo. Entenda, nós só conseguimos manter a mentira com outra mentira. Então a mentira ela é tão terrível, a mentira é tão terrível, que, eu repito, ela está associada a todas as obras da carne. Para manter o adultério tem que ter mentira, para manter a prostituição tem que ter mentira, para manter um roubo tem que ter mentira, para manter qualquer outra obra da carne, tem que ter a mentira. Então a mentira, ela está associada a todas as obras da carne, ela está ligada. Então, para você manter a mentira, você só consegue manter a mentira através de mentira. Por exemplo, eu vou perguntar aqui para o Diego, eu pergunto para o Diego, poxa Diego, você estava aqui escalado, você estava aqui responsável por alguma coisa, por que você chegou agora? Aí o Diego diz, pastor, o pneu do meu carro furou e agora eu não sei o que fazer. Ele criou ali uma coisa rápida na cabeça. Eu olho assim, eu amo o Diego, quero ajudá-lo no final do culto, cara, eu vou lá contigo no borracheiro para consertar o pneu. Não, pastor, é porque no meio do caminho eu esqueci, quando fui lá olhar, cheguei a tirar o pneu para colocar de volta, esqueci o step lá e vim embora para cá e agora eu vou passar lá na rua para ver se eu acho. Você vai para onde? Eu vou para tal lugar. Poxa, coincidência, também eu vou lá. Não, me lembrei agora, eu vou ter que ir na casa ali da Viviane primeiro. E assim vai, querido. Vai criando mentira, para poder defender uma mentira. Vai criando mentira. E tem gente tão boa para isso, irmãos. Fizeram curso, eu não sei onde. É tão boa para criar mentira, que você acredita. Tem gente que é tão natural na mentira, que você olha assim, cara, esse cara tinha que trabalhar em Hollywood, cara. Ele cria uns negócios assim, umas fábulas, umas viagens assim fantásticas. Eles criam, e às vezes é muito rápido, né? Por isso que a Bíblia fala, ser inocente para o mal e excelente para o bem. Romanos fala sobre isso. Se você é inocente, cara, ser inocente para mentira, ser inocente, saber que as pessoas precisam entender isso. Então as pessoas elas conseguem viver uma vida de mentira que até ela acredita que ela estava vivendo assim. Até ela acredita que ela faz aquilo, que ela fez aquilo, que ela é assim, porque a mentira ela traz uma associação de identidade, e para você manter essa identidade, você tem que criar mais mentira, e mais mentira, e mais mentira. Então é uma coisa maligna. Então seja você, querido, seja você. Eu tenho defeitos, eu tenho minhas qualidades, eu preciso ser eu, com meus defeitos, com as minhas limitações, com as minhas qualidades. Eu não tenho que mentir para que eu venha transferir ou dizer que eu sou um bom pastor, que eu sou um homem de Deus. Não, querido, eu não tenho que fazer isso. As pessoas vão me respeitar se elas quiserem. Eu tenho falhas. Falhas que eu digo não é pecados para a morte, falhas que eu digo não é isso. Mas de repente limitações no meu temperamento, limitações na minha maneira de ser, eu tenho limitações, eu não tenho que mentir para tentar ter de você um respeito, não, eu acho que o meu respeito é eu dizer para você que eu também tenho falhas igual a você, e eu estou vencendo essas falhas e você também pode vencer, então aí eu vou adquirir respeito de você, é dizer para você, é ser transparente para você, é expor algumas deficiências para você e vencer junto com você, isso vai adquirir com relação a mim o seu respeito. Você pode dizer amém? Para a gente finalizar, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Vamos ler 2 textos aqui de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Apocalipse capítulo 21, versículo 7, diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus,
e ele será meu filho. Vamos continuar no texto, o versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Capítulo 22, versículo 14 de Apocalipse. 22, versículo 14. Por uma página aí, diz assim: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete o quê? A mentira. Está na Bíblia. E Crônicas diz que existe um espírito de mentira e ele precisa ser quebrado hoje na sua vida, querido. E como que se quebra o espírito de mentira? Através da oração? A oração é o princípio, é o começo. Mas me entenda, não seja, como diz o outro aí, deixa eu molhar o bico. A oração não é tudo. Existem coisas que você tem que fazer. A oração é o princípio para enfraquecer o mundo espiritual. Entenda uma coisa, a oração, ela me aproxima de Deus. O meu relacionamento com Ele me aproxima de Deus. A verdade, ela tira da mão do diabo o meu coração. Então eu pequei, me arrependi. Vou lá e confesso para Deus. De repente eu vendi alguma coisa ou enganei o Rafael. Me arrependi, cara. Fiquei triste. Eu vou lá para Deus. Senhor, me perdoa, Pai. Porque o Rafael estava ali dando mole com o celular. Poxa, eu estava precisando de um celular. Ele esqueceu aqui, ele deu mole. O salário do pecado é a morte. Ele deu mole, então ele tem que sofrer. E eu peguei o celular dele. Aí eu me arrependi. Fiquei triste, o Espírito Santo me incomodou, o celular não é seu. Eu vou lá, dobro meus joelhos, Senhor, me perdoa, eu peguei o celular, eu não deveria, Senhor, me perdoa, amém, vou esconder ele aqui, não quero ver mais esse celular na minha frente, eu não quero mais ver. Bota na gaveta lá do meu quarto. Eu fiz certo. Isso é evangelho? Eu senti Deus na minha oração. Eu orei. É por isso que tem muitas pessoas que estão na igreja e vivem altos e baixos. Porque eu posso até, de forma temporária, ainda, escute bem, ainda conseguir, pela misericórdia de Deus, me relacionar com o Senhor. Eu ainda posso, pela misericórdia de Deus, me relacionar com o Senhor. Mas um dia o Moisés estava aqui na igreja, e o Moisés estava com um boné muito legal. E eu vi o boné do Moisés, cara, esse boné é legal, o boné está ali, ele é legal, e ele deu mole, quando eu vi já peguei o boné. E eu de novo estou praticando as mesmas obras. Por quê? Porque Deus pode até ter me tocado, mas enquanto eu não confessar o meu pecado e sair da mentira, eu não vou perder a vontade de pecar. Essa é a grande verdade para um processo de libertação. Então por isso que eu digo que a mentira não é a oração não é tudo, ela é o começo. Você vai lá, pede perdão a Deus e devolve o celular para quem você roubou. E pede perdão para quem você mentiu. Inverta as suas obras. Em vez de obras, traga o fruto do Espírito Santo. Aí você vai começar a ser construído dentro de você. Vai fortificar o teu espírito quanto ao pecado. Você vai conseguir resistir o pecado, você vai conseguir com mais facilidade, vou dizer assim, não é para você ficar brincando com o pecado porque você é super crente, mas você vai conseguir, você está vendo o pecado lá, você vai conseguir de boa ir para outro lugar. Você está vendo que ali não é bom, você de boa vai conseguir. Por quê? Porque você confessa o seu pecado, porque você traz à luz a sua mazela, porque você faz isso, querido. Então entenda isso. Que todo espírito de mentira saia da sua vida. Leve a mentira, no caso de você não praticá-la, de forma muito séria. De forma muito séria. Porque a sua mentirinha para defender o seu caráter, a sua mentirinha para se beneficiar de alguma coisa, ela vai te levar para o inferno. Então entenda, Deus, Ele vai se agradar com a sua verdade. Fale a verdade. Nós aqui não estamos construindo, vamos dizer assim, né, que a igreja é construída, o reino ele é manifesto. Nós aqui não estamos buscando a construção de pessoas perfeitas.
Nós estamos buscando uma construção de um corpo, onde um ajuda o outro, mesmo com as suas imperfeições. Então não tenha vergonha de chegar para um pastor, você chegar para um líder e contar. Nós não estamos aqui para apedrejar você, nós estamos aqui para te curar, cara. Então se alguém aqui vai apedrejar você, não estou dizendo que não vai te confrontar, eu não estou dizendo que vai, não é, entenda que apedrejar é uma coisa, confrontar e não aceitar o teu pecado é outra. Porque Jesus, quando ele estava com a mulher pecadora, as pessoas iam apedrejar, ele falou assim, quem aqui não tem erro, atira a primeira pedra. Mas quando ele chegou para a mulher, ele falou, mulher, vai e não peques mais. Então ele não estava acusando, mas também não estava aceitando o pecado dela. É diferente. Então entenda isso, nós aqui não estamos querendo apedrejar, mas também não aceitamos o seu pecado. Mas juntos queremos te ajudar, porque ninguém aqui, querido, veio como anjo. Nós somos pessoas carnais, nós somos pessoas que pecamos um dia, e nós sabemos como é o pecado. Então por isso que nós queremos te ajudar. Você pode dizer amém? A mentira é terrível. A mentira é terrível. Hoje mesmo eu fui tentado, é toda hora que isso acontece, no seu trabalho. Quando eu cheguei hoje no meu trabalho, a primeira coisa que perguntaram, você fez aquele documento? Não fiz. Não fiz, vou fazer agora. Fazer o quê? Eu vou falar que fiz. Vou ser prejudicado. Falando a verdade, que seja. Porque nós somos automáticos, automático. A sua mente, se você não vigiar, a tua natureza é automática para criar desculpa. Ah, não, eu comecei a fazer, mas eu vou terminar. Já é automático esse pensamento. Não, eu dei uma olhadinha, não dei não, querido. Eu botei o documento do lado lá e não fiz nada. Então eu falei que não fiz. Isso é toda hora que acontece com a gente. É ou não é? Ou só eu que sou pecador? Ou só eu que sou toda hora tentado a isso? Não, só eu que sou toda hora, querido. Nós somos tentados quando algo nos confronta. Principalmente quando nós vemos que vamos ser prejudicados. Então eu quero orar com você. Já que a Bíblia diz que existe um espírito de mentira, já que a Bíblia diz que aquele demônio foi liberado para se manifestar como um espírito de mentira, eu quero orar pela sua vida, que nós temos aí, para o horário do término do culto, uns 10 minutinhos. Eu quero orar com você. A Bíblia fala em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.